Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! São as histórias que a vida escreveu. São as cartas de saudade. Se inscreva. Já ultrapassamos a marca dos 500 mil inscritos, do 500 mil de inscritos. Tá faltando só você se inscrever. E olha, não esqueça de dar aquele like, de fazer aquele joinha e acionar o sininho, porque o sininho tocou. É mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o silêncio e a dor. Minha filha Mônica, desde pequena, sempre foi uma criança adorável. Boazinha, alegre, brincalhona, espontânea e muito inteligente. A vida sempre foi muito dura para mim e para o meu marido. Sempre trabalhamos muito. Saíamos cedo de casa com outros 2 filhos mais velhos, Luiz e Fábio, para irmos trabalhar. Mônica, com apenas 7 anos de idade, ficava em casa e cuidava de tudo direitinho. Ela limpava a casa com 7 anos e com o maior capricho do mundo. Deixava tudo arrumadinho e até da roupa ela cuidava. Na verdade, eu saía para trabalhar, mas mesmo sabendo que Mônica era muito responsável, eu sempre ficava preocupada com ela. Afinal, era uma criança de apenas 7 anos. E não tinha como não me preocupar em deixá-la sozinha em casa. Mônica, 8 anos agora. 8 anos, estava com 8 anos agora. E um dia, quando voltamos do trabalho, Mônica estava sentadinha nos degraus da porta de casa. E naquela tarde eu percebi que ela estava um tanto estranha, meio esquisita, quietinha. Parecia até que havia chorado, pois seus olhinhos estavam bem vermelhos. Então eu, como mãe, perguntei a ela: o que aconteceu, Mônica? O que houve? Mônica apenas disse que estava muito cansada e que estava, acho que, ficando gripada. À noite eu fiz um chá para minha filha, mas ela tomou só um golinho e ficou daquele jeito, encolhida, sem conversar, e em seguida pegou no sono. No dia seguinte, Mônica estava do mesmo jeito, calada, tristinha, e eu muito preocupada. Queria inclusive levá-la ao médico, mas meu marido disse que aquilo era apenas uma gripe e logo ela ficaria boa. Eu só sei que daquele dia para frente, Mônica nunca mais foi a mesma. Ela passou a ser uma criança retraída, um tanto assustada, e nem mesmo queria saber de brincar com outras crianças. Eu sabia que havia alguma coisa errada. Mãe, e você deve concordar comigo, mãe sente no ar quando alguma coisa está errada com seus filhos. E eu sabia que tinha alguma coisa de errada com a minha filha. Alguma coisa havia acontecido para ela estar estranha daquele jeito desde aquela noite, quando nós chegamos no serviço e ela ali sentadinha nos degraus da casa. O tempo foi passando. Mônica nunca mais voltou a ser o que era. Ela conversava muito pouco em casa. Na escola, as notas não eram ruins, mas também não eram boas. Não conversava mais com os irmãos e principalmente com o mais velho, o Luiz. Conversei com meu marido, conversei com outros, meus 2 filhos, e eles também disseram não saber o porquê Mônica havia mudado daquele jeito. E Luiz, o irmão mais velho dela, disse que ela era daquele jeito porque havia virado uma caipira, um bicho do mato, e que não era para dar bola para ela não. Bem, o tempo foi passando. E sempre essa coisinha no ar que nunca consegui desvendar. Mônica agora estava com 17 anos. Uma garota simplesmente linda, porém sempre daquele jeito, quieta, retraída.
E na escola, vários rapazes, vários meninos, né, começavam a paquerá-la. Porém, ela não dava chance para ninguém. Não queria saber de namoro com ninguém. Estranho isso, vocês não acham? Muito estranho. Um dia eu resolvi conversar com Mônica. Agora que ela já estava uma mocinha, já 17 anos, quase já maior de idade, e justamente conversar com ela sobre namoro. Eu disse para ela que seria legal ela começar a namorar, conhecer alguém. E quando eu falei isso, Mônica ficou irritada. Disse que não queria saber dessa conversa e que nunca mais eu tocasse nesse assunto. E dessa maneira, ela saiu de perto de mim e foi para o seu quarto. Mas aquilo ficou martelando a minha cabeça. Peraí, o que foi que eu disse de tão grave para deixá-la nesse estado? A reação que Mônica teve me deixou assustada. Eu confesso para todos vocês que estão acompanhando aí a minha história. Eu não havia falado nada demais, mas ela ficou completamente transtornada. Aí o que eu decidi? Fui atrás dela. Fui atrás. Queria saber por que ela havia ficado tão nervosa com o que eu havia dito para ela. E quando entrei em seu quarto, Mônica estava sentada na sua cama e chorando muito. Nesse dia, eu resolvi descobrir o que de fato eu falei de tão sério, de tão grave. O que havia acontecido com a minha filha para estar naquele estado. Eu não aguentava mais vê-la daquele jeito. E comecei então a conversar com ela. Filha, eu sou sua mãe. Você pode se abrir comigo. O que aconteceu com você? O que acontece com você? Você, quando menina, era tão alegre, tão brincalhona, e simplesmente um dia você se fechou. Existem vários garotos bons querendo namorar com você. Eu não disse nenhuma besteira, eu falei que você deve namorar, deve conhecer alguém. Você não vai a nenhuma festa que te convidam, você não tem amigos, amigas, você não conversa com seus irmãos. E foi quando eu falei dos irmãos que ela então caiu num choro desesperado. E o meu instinto de mãe me disse que o problema estava ali. Peraí, irmãos. Por que na hora que eu falei, você não fala com seus irmãos, não conversa com... Ela cai num choro desesperado. Eu precisei praticamente implorar para a Mônica me falar qual era o problema. E ela, então, me fez prometer que se ela contasse, que eu guardaria segredo para o resto da vida. Nessa hora, o meu coração ficou assim disparado. Que segredo é esse que ela me pede para guardar para o resto da vida? Então eu prometi a ela, sim, segredo eterno, filha, segredo eterno, só eu entre você. E quando então a minha filha, em prantos, começa a me contar: mãe, você se lembra, mãe, quando eu estava sentada na escada e você percebeu eu diferente? Isso quando eu tinha 8 anos de idade. Você lembra quando você, o pai, voltaram do serviço e me viram sentada na porta da casa bem triste? E você perguntou o que eu tinha. E eu falei para você que eu achava que estava gripada. Claro, filha. Eu me lembro muito bem, aliás, foi a partir daquele dia, daquele começo de noite que você mudou completamente o seu jeito. Claro, eu me lembro. Pois é, mãe, naquele dia o Luiz apareceu pouco antes do almoço. Luiz é o meu filho mais velho. E ela então continuou a dizer: e quando ele chegou em casa, mãe, ele aproveitou que só estava eu, como sempre eu ficava sozinha. Ele me puxou pelo braço e me levou até o sofá. Mandou eu ficar quieta.
começou a tirar a minha roupa e falando que se eu dissesse alguma coisa para alguém, que ele me jogaria dentro do poço para eu morrer afogada. E se ele não fizesse isso, ele cortaria minha garganta. Ele me machucou, mãe, naquele dia, porque ele também ficou sem roupa e fez um monte de coisa comigo que eu não entendia. Mas eu sei que doeu muito. Doeu no corpo e doeu na alma. Depois que ele fez tudo o que queria, mãe, ele mais uma vez me falou que se eu contasse alguma coisa para a senhora, para o pai, que ele ia me jogar dentro do poço. E isso continuou acontecendo até 14 anos. Pois eu, com 14 anos, passei a ser mais forte, ter força para me defender. E nunca mais ele encostou a mão em mim. Mas foi, mãe, até 14 anos. Até quando eu fiquei mocinha. Luiz é 7 anos mais velho que Mônica. Quando ele fez isso pela primeira vez, ele, o meu filho mais velho, estava com 15 anos. E já sabia muito bem o que estava fazendo. Eu fiquei estarrecida. Eu fiquei horrorizada. E pior, me culpando. Como que eu via minha filha diferente? Como eu passei a perceber a minha filha diferente a partir de então e não fiz nada, achando que aquilo, sei lá, era uma coisa dela, era uma coisa normal para uma criança. Mônica ainda me disse que era por isso que ela não queria saber de namorar ninguém. Pois qual homem naquela época iria querer uma moça para namorar ou alguém para namorar que já tinha passado pelo que ela passou? Eu fiquei numa situação. Imaginem as mães que estão acompanhando essa minha triste história. Imaginem, porque ele também é meu filho. Mas, olha, assim, sem saber o que fazer. A minha vontade era de contar tudo para o meu marido. Mas se eu fizesse isso, eu estaria assinando a sentença de morte de Luiz, o meu filho mais velho. Pois o meu marido, com certeza, mas olha, com certeza seria capaz de matá-lo. E por outro lado, eu havia prometido à minha filha um segredo eterno. Ela só contaria para mim se eu prometesse guardar segredo. E eu prometi. Para uma mãe, é muito difícil passar por uma situação dessas. Ver a filha sofrendo por ter sofrido tantos abusos do irmão e ter de ficar calada para salvar a vida do filho que aprontou uma atrocidade dessas. Eu disfarçava, mas não conseguia mais olhar na cara do meu próprio filho. E depois de um mês que a minha filha me revelou a verdade, Luiz parecia estar percebendo que eu já sabia alguma coisa. E então ele veio com uma conversa que iria para São Paulo tentar a vida. Meu marido ainda foi contra, disse para ele ficar, que lá havia muito trabalho para ele fazer. Mas eu disse que se era aquela a vontade dele, que ele fosse então para São Paulo, que ele fosse embora, porque no fundo, eu já não aguentava mais vê-lo e ter que ficar calada. E foi dessa maneira que eu vi meu filho pela última vez. Luiz arrumou suas coisas e partiu para São Paulo, onde deve estar até hoje.
Ele se comunicou com o seu pai durante algum tempo e depois parou de ter qualquer contato. Depois que Luiz foi embora, a vida de minha filha Mônica pareceu se renovar. Aos poucos ela foi voltando a ter alegria e com 23 anos conheceu finalmente um rapaz com quem namorou e veio a se casar. E hoje tem 2 filhos lindos. Muitas vezes eu me cobro e me revolto por não ter tomado uma atitude, por não ter ido na polícia, por não ter contado para o meu marido. Eu não sei o que outra mãe faria no meu lugar, mas naquele momento foi a atitude que eu tomei: guardar segredo e não denunciá-lo, não contar para o pai. E com um mês que eu fiquei sabendo, ele sentindo no ar que eu sabia de alguma coisa, resolveu ir embora para São Paulo. Nunca mais soube dele e nem quero saber, apesar de ser meu filho. Mas o que ele fez com a própria irmã é imperdoável. É algo abominável. É a minha história. História que, lamentavelmente, a vida escreveu. Que saudade de você! O silêncio e a dor. Um segredo guardado por 10 anos. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.